Fala aí, galera Flash Score! Que prazer encontrar você aqui nesse dia tão especial, dia de final de Campeonato do Mundo. É isso mesmo. Mundial de Clubes é o nosso destaque nesse nosso pré-jogo, aquecendo para decisão inédita. E nós estamos muito bem acompanhados, mas eu peço a você para deixar aquele seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo. Já comenta qual é o palpite para hoje, quanto é que vai ser o jogo. Já arrisca aí um placar e você vai acompanhar a nossa transmissão Flash Score no nosso site, flashscore.com.br, e também através do nosso aplicativo. Baixe na sua loja aí o aplicativo Flash Score. Estamos muito bem acompanhados nesse pré-jogo, com o narrador e comentarista também, o Edu Gerard, que vai trazer informações especiais, e o comentarista também, o Gabriel Furman, que vai falar com a gente. Já estão aqui na tela para esse pré-jogo. Edu, que sexta-feira é essa, hein? Um campeão inédito. Isso é uma certeza que eu tenho. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso pré-jogo Flash Score. Olá, Fábio. Olá, amigas e amigos do Flash Score. Olá também, Gabriel. Sem dúvida, vai ser um jogo muito interessante, né? Claro que na minha avaliação, já vou soltar logo aqui, o City é o favorito para essa partida contra o Fluminense, mas temos aí não um duelo interessantíssimo, principalmente fora do campo, né? O Pepe Guardiola de um lado, o Diniz do outro, né, Fábio? Sem dúvida, como você disse, um campeão inédito, né? É a primeira vez até que em jogos oficiais o Fluminense enfrenta um time inglês, então vamos ver aí qual que vai ser esse posicionamento do Fluminense, né? Como que vai jogar diante do City, que sem dúvida alguma é um grande time de futebol e é o favorito, na minha opinião. Deixa eu dar boas-vindas aqui ao Gabriel Furman, pedindo a você que compartilhe esse nosso conteúdo, manda para os seus amigos para fazer aquele esquenta da grande final City versus Fluminense. Tudo bem, Gabriel? Seja muito bem-vindo a esse nosso pré-jogo. Tem favorito também na tua avaliação? Já rola logo a bola assim, não tem conversa aqui não. Fala, Fábio, fala, Edu, um prazer estar aqui com vocês também, um prazer estar com toda essa audiência acompanhando esse pré-jogo. Tem favorito, né? A diferença de material humano entre Fluminense e Manchester City é muito grande, a gente sabe, não é viralatismo, nada disso, mas a gente sabe que a diferença de investimento de material humano é grande, porém a gente tem um City vindo desfalcado, né? Sem De Bruyne, sem Doku, sem Erling Haaland, então as coisas vão ser um pouco menos difíceis para o Fluminense nessa relação, porque perde três jogadores aí muito importantes na equipe, mas é como eu falei, a diferença de material humano é muito grande, né? Sai o Haaland, vem o Julian Alvarez, tem o Bernardo Silva, enfim, com todo mundo que entra para jogar, tem o Grealish para jogar, todo mundo que entra para jogar é de nível muito alto. E o duelo, obviamente, fora do campo é bem interessante, são dois times que gostam de propor o jogo, gostam de ter a posse de bola, então vão batalhar muito por essa posse de bola, vão brigar muito para ver quem vai ter mais posse durante o jogo, mas são dois estilos de jogos bem diferentes, né? A gente tem um jogo totalmente marcado de posição do Pep Guardiola contra um jogo do Fernando Diniz, onde os jogadores não necessariamente guardam as suas posições, né? Até um grande exemplo disso é o Marcelo, que normalmente começa os jogos na lateral esquerda, mas acaba atuando no meio de campo durante a partida, muito ajudando ali, né, o Martinelli e o André na construção das jogadas da equipe do Fluminense. E muitas das vezes vai até como ponta direita ou lateral direita, o Martinelli vem para a lateral esquerda, enfim. É um carrossel que faz o Fluminense. Agora, o Edu, queria já trazer números aqui nesse nosso pré-jogo, porque tem muito torcedor do Fluminense dizendo assim, olha, se tinha um momento para pegar o City é esse, porque eles também não estão voando na temporada, pelo menos nos últimos jogos, hein, Edu? Não, exatamente, temos até aí uma tela, né, do City, da defesa do City, o recorte feito aí dos jogos da Premier League. O City vem tomando aí quase um gol, um pouco mais até de um gol por jogo, 1,04, né? Foram 20 gols sofridos, a temporada lá começou em agosto, né? E apenas 4 partidas de agosto para cá, na Premier League, o City ficou com a meta limpa, né? Como eles dizem lá, o clean sheet, né? O termo que eles usam em inglês, ou seja, não tomou gols, né? O Ederson não foi vazado. É claro que para os torcedores que estão secando o Fluminense tem o outro lado também, né? Porque na Champions League, o City, assim como o Real Madrid, foram os dois únicos times com 100% de aproveitamento na fase de grupos, né? Terminou agora a fase de grupos, e aí em fevereiro
Na terça-feira de carnaval, se não me engano, temos aí o início do mata-mata da Champions League. Mas sem dúvida alguma, eu concordo com essa tese, sim. O City não vem fazendo boas partidas, principalmente na Premier League. A defesa vem sofrendo, vem tomando gols bobos, né? O último jogo, sábado passado, o City em casa abriu 2-0 no Crystal Palace e depois acabou cedendo o empate. Então, sem dúvida alguma, esse é um ponto que pode ser positivo para o Fluminense, Fábio. Agora, o Gabriel, você concorda com essa tese dos torcedores tricolores, claro, ainda mais com essas ausências importantíssimas, que se tinha um momento bom para pegar o City, era agora? Eu acho que momento bom para pegar o City nunca tem, né? É um time, como a gente já falou, com material humano muito abundante. Então, o melhor é não ter que enfrentar o City, mas se tem que enfrentar, talvez esse seja um momento mais razoável. E é muito curioso esse momento do City, principalmente defensivamente, porque é um time que vem daquela mudança justamente no duelo contra o Real Madrid na Champions, né? Em que o time começa a usar essa linha de três na zaga, com o Walker completando a linha por ali, né? Começa a usar mais o Stones mais avançado, o Rodrigo compartilhando aquele meio de campo com ele, e foi uma mudança do Pep Guardiola que levou o City a um time muito mais estável defensivamente, muito mais capaz de parar contra-ataques, né? Enfrentando, naquele caso, o Real Madrid numa situação em que o Real é um time que abusa muito do contra-ataque, principalmente pela velocidade dos seus jogadores na transição ofensiva, e o City fez essa mudança e surtiu efeito, deu certo, né? Levou o City depois ao título da Champions League. Então, é uma mudança que funcionou muito bem durante todo esse período e agora, vamos dizer que está num momento de oscilação muito forte. Então, acho que tem uma questão aí defensiva do City, principalmente o Walker tem tido algumas dificuldades, né? Tem sido classificado como atuações slop, né? Pela imprensa britânica, né? Atuações um pouquinho, digamos assim, inconsistentes do Walker, que tem custado ao City, principalmente por aquele lado do campo, alguns gols contra a sua defesa. Como o Gabriel lembrou, né, Edu, é uma seleção do mundo. 17 jogadores dos 23 relacionados estiveram na Copa do Mundo no Catar. Isso mostra a força que tem esse time do City. Você traz outros números também desse confronto que são bem importantes para a gente jogar nesse pré-jogo, né, Edu? Não, sem dúvida. A gente tem até uma outra tela, né, em cima até do que o Gabriel falou, do City que fez a final, o time titular, né, obviamente depois mudou, né, durante o jogo, o time que ganhou a final da Champions League contra a Inter de Milão, né? E aí, assim, em relação à semifinal, por exemplo, agora já do Mundial de Clubes, né, a gente aí não tem o De Bruyne e o foram cortados do Mundial, eles não vão jogar contra o Fluminense, estão machucados, né? O Gundogan já está lá na Espanha. E aí o Stone jogou nessa linha de, na semifinal pelo menos, né, contra o Urawa Reds, ele jogou na linha defensiva, né? O Dias não jogou, o Ake e o Akanji estavam lá, o Walker pelo lado direito e o Stones fez aquela linha de 4 homens na zaga. E aí entrou o Kovacic do lado do Rodri, e para mim esses dois são os grandes motorzinhos aí da equipe do City, né? É impressionante o Rodri e o Kovacic, a gente pega os números, por exemplo, especificamente os números agora da semifinal, assim, o Rodri, por exemplo, ele deu 106 passes e errou 5. Ou seja, é uma enormidade a eficiência na forma de passar a bola do Rodri. E o Kovacic também. Assim, e eles estão no nível do próprio City. A média do City é 95, 96% de acertos nos passes, o que é uma enormidade se a gente trazer aqui para o futebol brasileiro. É verdade que do outro lado a gente tem o Fluminense, que é o líder de passes, né? Tanto no Campeonato Brasileiro foi assim, e também acerta demais. O índice do Fluminense, só para a gente ter uma comparação, né? O índice, a média do time do Fluminense na semifinal foi 93%, ou seja, chegou quase ali ao City. E aí também a gente tem que destacar, né, o meio-campo do Flu. A gente vê aí os números, né? O André com 95,4% de aproveitamento nos passes, o Martinelli e o Ganso, né? O Ganso errou um pouco mais, mas o Ganso tem aqueles passes muito certeiros, né? Ele consegue encontrar os atacantes ou dentro da área ou em condições de, quem sabe, dar uma assistência para gol.
Então, assim, é claro que aqui eu não estou comparando individualmente os jogadores, mas se de um lado a gente tem Kovacic e Rodri, do outro temos André e Martinelli que também sabem o que fazer com a bola. E como o Gabriel disse, né, na primeira intervenção dele, isso vai ser o grande barato do jogo. Ou seja, os dois times gostam demais da bola e gostam demais de passar essa bola. Então vamos ver como que isso se desenrola, né, durante o jogo na final do Mundial de Clubes da FIFA. São jogadores, né, o Gabriel, e como o Edu destacou, que gostam da bola, que não se livram dela. E o André, por exemplo, é um jogador que está cobiçado pelo mercado europeu, inclusive por clubes da Premier League, como o Liverpool. O que você imagina nesse setor do campo ali, uma grande decisão ali no meio-campo? Com certeza, com certeza. A batalha desse jogo vai ser nessa região do meio de campo, vai ser um duelo ali entre jogadores muito qualificados e a briga, como a gente falou, pela posse de bola, né? Para ver quem vai conseguir manter a posse de bola de forma mais efetiva, né? Durante todo o jogo. E aí é que a gente vai ter a noção, acho que durante a partida, do que vai ter que acontecer, porque um dos dois times vai vencer esse duelo pela posse de bola, o outro time vai ter que ser reativo. E a gente vai ter que entender se o Fernando Diniz ou se o Pep Guardiola, mas muito mais provavelmente o Fernando Diniz, pela diferença de material humano das duas equipes, vai conseguir ser reativo, coisa que ele conseguiu ser em algumas partidas, né? O Fluminense mesmo teve alguns momentos em que precisou ser reativo e conseguiu, né, retomadas, né, durante inclusive a Libertadores, mesmo pelo São Paulo, né, contra o Flamengo, ele venceu quase todos os duelos contra o Flamengo pelo São Paulo, sendo que o Flamengo tinha mais material humano, tinha um time mais consistente, ele vai e vence duelos importantes contra o Fla também jogando de forma um pouquinho mais reativa, não necessariamente 100% reativa, mas mais reativa, abusando um pouquinho dos contra-ataques, e essa pode ser uma estratégia que o Fluminense vai ter que utilizar contra o Manchester City, porque é difícil você propor o jogo contra o Manchester City. Normalmente se dão bem contra o City os times que são reativos e muito eficientes na transição ofensiva. Então vai ser uma questão para a gente olhar aí quem que vai vencer esse duelo, quem vai ter mais paciência também para encontrar esses gaps, né, para encontrar esses buracos na defesa adversária. Tem uma máxima, Edu e Gabriel, que os grandes treinadores falam, principalmente os brasileiros, que final não se joga, final se ganha. Mas não dá para jogar com essa qualidade toda que a gente está falando aqui dos dois times, não, Edu? Não, eu acho que dá. Eu acho que tem que jogar e tem que realmente colocar em campo aquilo que vem dos treinamentos, né? Porque assim, os dois treinadores, a gente sabe muito disso. O Pepe Guardiola é um cara assim super estudioso, né? Um cara muito vidrado naquilo que ele faz, né? A gente tem aqueles livros, né, sobre ele, sobre o dia a dia do trabalho dele. Ele estuda demais, não só os seus próprios jogadores, né? Ele tem um senso de observação muito aguçado, muito apurado, como também o adversário, né? E no caso do Diniz, a mesmíssima coisa, né? O Diniz sabe como montar o seu time e como, quem sabe, neutralizar também as jogadas mais importantes do adversário. Então, sem dúvida nenhuma, assim, é o que o Gabriel falou. É claro que tem que ter uma leitura durante o jogo do que a partida está mostrando para os dois treinadores, né? E ambos sabem fazer muito bem isso, na minha avaliação. Mas eu acho que o primeiro passo é jogar bola, é querer realmente colocar em campo aquilo que foi treinado, né? Colocar em campo aquilo que vem sendo feito durante a temporada. No caso do Fluminense, né? Isso a própria imprensa já mostrou isso e tal, principalmente nesse jogo da semifinal contra a equipe egípcia. O Fluminense jogou o primeiro tempo de uma forma e o segundo foi muito mais Fluminense. E isso teve o dedo do Diniz ali no intervalo. Ele falou que o Fluminense tinha que ser mais alegre, tinha que ser mais Fluminense. Foi essa mensagem que ele tentou passar para os jogadores e acabou dando certo, obviamente. E do lado do City, né, o Pepe Guardiola, pode ter um fator surpresa aí, porque se o Fluminense nunca enfrentou oficialmente um time inglês, a recíproca também é verdadeira, né? Então, assim, uma surpresa, quem sabe, né? O estilo de jogo, quem sabe, encaixa ali do Fluminense para cima do City, aí pode ser interessante. Exatamente por isso que a gente já falou aqui, né? Que a defesa do City não está lá tão sólida como estava na temporada passada, né, do futebol europeu, a temporada 22-23.
Agora, Gabriel, você acha que até que ponto a provocação do The Telegraph, que chamou de time de aposentados, que participa de jogo beneficente pela alta idade de alguns jogadores, né? O Felipe Melo já na casa de 40, o Fábio 43, Marcelo 30 e muitos, o Ganso 30 e muitos, enfim. Até que ponto isso pode pesar Cano, Queno, dentro de campo, como motivação? Nós somos um time de velho, vamos mostrar em campo. Eu acho que motiva, com certeza. Até porque jogador brasileiro tem bastante disso, né? É uma coisa cultural do jogador brasileiro não se afetar, mas levar isso, digamos assim, para o coração e resolver o assunto dentro de campo. É uma coisa bastante cultural nossa. Isso e mostra, né, do The Telegraph uma total, digamos assim, um total desconhecimento da nossa cultura futebolística e da nossa realidade futebolística. O que a gente tem para o futebol brasileiro hoje é isso, é justamente trazer esses jogadores já em fim de carreira, e a gente tem que, na verdade, exaltar a longevidade desses jogadores, porque, olha, o que o Fábio vem jogando aos 40 e tantos anos é impressionante, é surreal o que ele fez na semifinal, é absurdo. O Felipe Melo continua jogando num ótimo nível, o Marcelo nem se fala, né? O Cano, que também não é um jogador tão jovem, também jogando em altíssimo nível, então é impressionante o nível que a gente consegue entregar ainda com jogadores de idade mais avançada, e com certeza é um fator motivador. Só para falar um pouquinho do que o Edu falou também em relação aos times, né? A gente falou sobre leitura do jogo, sobre a semifinal. Uma coisa que eu acho que tem que ter em mente é que a semifinal, acho que a gente pode até apagar um pouquinho do que foi, porque nem o Fluminense vai encontrar a mesma situação, nem o Manchester City, né? Vai ser um jogo completamente diferente para as duas equipes em relação à semifinal, porque enfrentam equipes muito distintas do que eles enfrentaram, inclusive, não em qualidade, porque o Al-Ahly é um time impressionante, joga muito, mas em jeito de jogar principalmente. Então, acho que isso vai contar muito para os dois times. Vai ser um jogo completamente novo. E a parte de jogar bola, acho que é muito legal a gente mencionar, porque assim, os times que venceram o Mundial não jogaram tão bem, se você parar para analisar, né? Os brasileiros. O São Paulo jogou na retranca, o Corinthians jogou na retranca, né? Sobrevivendo ao jogo mais do que vivendo de verdade a partida. O Palmeiras jogou muito bem, o Flamengo jogou muito bem. Foram jogos assim muito próximos contra equipes com muito mais material humano e infelizmente não conseguiram vencer. Eu acredito que no final a gente vai ter um favoritismo para o City, mas a chance da gente ter um jogo muito equilibrado, um jogo muito bem jogado, é muito maior do que a gente teve em times que venceram o Mundial, como o São Paulo e o Corinthians lá atrás. A gente falou do meu xará, do Fábio, então vamos mostrar números dele, né? Porque são números impressionantes para o senhor Fábio, o Edu. São números, inclusive, da semifinal, né? Eu concordo com a leitura do Gabriel, que, óbvio, é outro jogo, né? O City, inclusive, eu comentei aqui, né, o jogo para Flash Score do City com o time japonês, o Urawa Reds. O City jogou com o freio de mão quase totalmente puxado, né? Fez um gol contra ali, teve um gol contra a seu favor ali aos 45 do primeiro tempo, e aí sim, aí no segundo tempo o Kovacic fez um golaço, né, numa assistência sensacional do Walker, e aí ele fez 2-0 logo no início do segundo tempo, aí matou o jogo. Agora, eu concordo, esses números do Fábio são da semifinal, porque aí sim eu acho que tem uma única questão que o Fluminense tem que tomar cuidado. O Fluminense deu muito contragolpe pro Al-Ahly, né? Então vamos ver se consegue ser um pouco mais cuidadoso com o sistema defensivo, porque a maioria das transições rápidas da equipe egípcia acabaram culminando aí com esses números do Fábio, né? Foram 6 defesas do Fábio em 6 chutes a gol, né? E alguns deles defesas complicadas, defesas difíceis. Claro que a gente pode, já passou a semifinal, né? O poderio ofensivo, a qualidade técnica dos jogadores da equipe egípcia lá na frente não era lá essas coisas, mas enfim, isso já ficou para trás. Vamos olhar para frente, né? Então, sem dúvida alguma, eu falei também, Fábio, só já deixando o gancho aqui para falar um pouquinho ainda do ataque do Fluminense, né? Eu falei um Sim, pouco do sim. fator surpresa. Quem sabe o John Kennedy não é esse fator surpresa, né? Porque O presidente aí. os números dele na Libertadores mostram isso, você vê, ele jogou 455 minutos, que é pouco, isso aí é só um mata-mata da Libertadores, mas ele fez 4 gols e deu 3 assistências, ou seja, ele quando entra, ele tem sido muito efetivo, né? Isso de repente pode ser ali um fator surpresa para tentar desequilibrar
a defesa do City, como o Gabriel disse, eu concordo com ele, de repente o jogo está meio truncado, né, equilibrado demais e tal, o John Kennedy pode ser, por que não, esse fator surpresa. Gabriel, para a gente fechar com você, se o City tem uma relação muito próxima com o Brasil, tem o Ederson, por exemplo, hoje goleiro da seleção brasileira, do Diniz e do City, já tivemos Fernandinho, multicampeão pelo City, Maicon, Gabriel Jesus, Elano, quem sabe eles não conheçam John Kennedy no jogo de hoje. É o que os ingleses gostam de chamar de super sub, né? O substituto, o reserva de luxo do Fluminense. O que ele tem feito é impressionante. Que ano do John Kennedy, né? De rebaixado com a Ferroviária no Paulistão para marcar o gol do título da Libertadores, marcar gol na semifinal do Mundial de Clubes e quem sabe marcar de repente o gol também do título mundial para o Fluminense. É um ano realmente sensacional do John Kennedy, é impressionante. Você falou da relação com o Brasil, uma das coisas que eu gosto muito do City nesses últimos anos é que em 2014 o City mudou, né, as suas categorias de base, fez uma reforma estrutural nas categorias de base, e hoje em dia a base do City é considerada uma das melhores, se não a melhor da Inglaterra, né? 108 milhões de libras construídas através da base do City só em transferências para a própria Inglaterra, né? Sem contar Jadon Sancho, que saiu ainda da base, enfim, jogadores que estão, né, no time do City também profissionalmente. É impressionante o que a base do City vem fazendo. E enfrenta um time que tem uma base extremamente tradicional aqui no Brasil, e o John Kennedy é um grande exemplo disso. Tenho certeza que hoje vai ser um grande jogo e você vai acompanhar com o nosso time Flash Score através do nosso site flashscore.com.br e do nosso aplicativo também. Edu, sempre um prazer bater bola contigo e até a próxima, hein? Um grande prazer, Fábio. Abraço, Gabriel. Até a próxima. Beleza, Gabriel. Portas sempre abertas para você. Volte sempre. Um grande abraço. Fábio, foi um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com essa audiência, com o Edu também, trocar essa ideia sobre essa final que vai ser eletrizante. Espero ver vocês muito mais vezes ainda aqui na Flash Score. Com certeza. E a gente espera sempre encontrar você aqui no nosso encontro aqui dentro do YouTube, Flash Score, através das redes sociais também, Twitter Flashscore BR, Instagram flashscore.br, e aqui você já ativa as notificações para sempre ficar muito bem informado, e nas plataformas de áudio também você curte o nosso conteúdo. Um grande abraço, ótima final para todos nós, porque a gente curte muito futebol, nós somos do time Flash Score. Até mais!